já investe em algum CDB? Você sabe me dizer o quanto que rende esse CDB? Bom, se você não sabe ainda, continua nesse vídeo aqui, que é uma forma muito boa de você iniciar e entender mais sobre o CDB também. E se você já investe, é uma forma nova de você pegar e ter alguns conceitos, alguns insights também nesse vídeo, ok? Espero que gostem. Primeiramente, vamos entender como funciona o banco. Depois que a gente entender como funciona o banco, vai ser muito mais simples a gente pegar e explicar o que é um CDB, ok? O banco é basicamente a instituição financeira cuja qual intermedia as pessoas que têm o dinheiro, o capital em específico, e as pessoas que precisam de financiamento para tais projetos, entre outras coisas. E ele intermedia esse ponto, ok? Então ele pega com essa pessoa que tem o capital, com títulos, entre outras coisas, para poder captar esse dinheiro. Ele financia o projeto de outras pessoas que vão pedir um empréstimo para ele em específico, ok? Então ele intermedia esses dois pontos. E você vai ver que cada título, cada ponto, por mais que tenha essa questão em toda a parte de renda fixa, ou a pessoa que tem o capital e a pessoa que está precisando desse capital, você vai ver que cada título tem uma finalidade diferente. Por exemplo, caso você vá financiar o seu apartamento e vai pedir um empréstimo pelo banco, provavelmente o banco ele vai pegar referente ao que ele tem de investimento em LCI para te fazer o empréstimo. E depois ele vai dar o retorno para aquelas pessoas onde ele pegou o empréstimo também. Ok? Tipo, ele pegou esse título, o LCI, para os investidores aportarem lá, já prometendo uma taxa para eles. E eles fazem um empréstimo para você que está precisando financiar o seu apartamento, sua casa, qualquer coisa referente a isso. E depois eles têm um retorno com isso, ok? Quando você pagar as suas parcelas com as taxas. Mas essa questão do banco ela é bem simples. Mas o que é esse CDB então? CDB, ou melhor, Certificado de Depósito Bancário, é um tipo de investimento voltado para pagar as dívidas do banco, para financiar novos projetos do banco, suas atividades. É mais nesse sentido o CDB ele funciona nesse caso. Por exemplo, o banco ele recebe esse dinheiro dos investidores e com esse dinheiro ele pode, claro, ele vai pagar uma certa parcela em troca dos investidores estarem aportando nele, vai financiar os projetos, o crescimento ou pagar suas próprias dívidas e no final disso ele vai ter o retorno por ele estar fazendo dessa forma e vai pagar os investidores. É assim que funciona o CDB. E aí ele pode fazer empréstimos para outros bancos, porque tem uma regra entre eles que eles não podem fechar o dia com caixa negativo. Então ele acaba fazendo um empréstimo com outro banco e a partir disso ele tem um retorno daquele banco que ele fez o empréstimo quando iniciar as atividades dele no dia seguinte. Sendo assim, a premissa de uma renda fixa é sempre a mesma, ou seja, tem uma pessoa que precisa do capital e tem a pessoa que tem esse capital. O banco ele intermedia esse ponto. A única diferença é que cada título tem a sua finalidade em questões diferentes, ok? O LCI ele não vai financiar a mesma coisa que o LCA. O CDB ele não financia a mesma coisa que o LCA financia. Não é a mesma coisa, entendeu? Mas tem finalidades diferentes. Possui rendimentos diferentes. Um CDB ele não rende a mesma coisa que um LCI. Muito menos tem a mesma liquidez que um LCI. Mas eles têm aparências, têm riscos diferentes, ok? Então isso vai muito do investidor em questão de análise também. Mas tá mais nesse ponto intrínseco, tá? Mas bom, eu espero que você tenha entendido o que é um CDB aqui. Porque ele serve justamente para você conseguir financiar as atividades do banco. Se ele teve qualquer tipo de dívida, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse dinheiro que os investidores aportaram no CDB, né? Confiaram esse dinheiro no banco, vai utilizar isso para pagar as dívidas e depois, quando tiver o retorno daquilo, eles vão pagar os investidores, ok? Aqui a gente tem um ponto. Porque o que acontece? Não existe um tipo de CDB. Não existe um CDB só. Existem vários CDBs. Eu vou citar aqui 3 pontos que são os principais CDBs que a gente tem, ok? Primeiro é o CDB pós-fixado. É de longe o tipo mais comum que você vai encontrar dentro do mercado, ok? Nesse caso, o investidor sabe exatamente qual é o indicador que vai ser levado em referência para poder fazer o rendimento daquele CDB pós-fixado, ok? Mas não é possível ter certeza do que ele vai receber lá no final no vencimento do título, porque ele é pós-fixado. Ele vai receber a taxa DI, ou seja, ele vai oscilar igual a taxa DI. Temos também o pré-fixado, que é quando você já registra
quanto tempo ele vai ficar investido e qual vai ser a rentabilidade final dele. Um CDB pré-fixado de 5% ao ano, ele vai oferecer exatamente essa remuneração até o final. Ou seja, independente do valor que eu colocar, o tempo que ele ficar ali em específico do título, ele vai render exatamente esses 5% ao ano, ok? E temos um terceiro CDB aqui, que é o CDB atrelado à inflação. Se você entender os outros tipos de CDB, esse vai ser muito mais simples de você conseguir compreender, tá? Vamos supor que esse daqui, ele seja um CDB exatamente igual o pré-fixado, de 5%, só que ele vai ter uma pós-fixada também. Esse pré-fixado dele você vai receber 5%, tá ligado? Só que vai ter uma pós-fixada nele. E essa pós-fixada, ela não vai ter referência à taxa DI, ela vai ter referência da inflação. Então, se a inflação subir, você vai ter o valor da inflação mais os 5%. Ou seja, você vai ter 5% acima da inflação, ok? Isso é base. Esses são os três principais CDBs que a gente tem dentro do mercado, tá? Agora, sabendo desses CDBs, saiba também que eles possuem um valor mínimo a ser aplicado. Como assim valor mínimo a ser aplicado? Nos grandes bancos é possível você encontrar CDBs com um valor mínimo de R$ 500. E normalmente, se esses CDBs eles têm um valor mínimo, além desses CDBs que têm um valor mínimo ser levado como base para muitos investidores que tá iniciando, saiba que as remunerações deles também são baixas, ok? Mas é improvável que você encontre um CDB rendendo a 80% do CDI, entendeu? Porque isso é um valor muito abaixo do que tem de costume de rendimento. Por exemplo, a dica aqui, base, é você procurar CDBs que rendem a partir de 100% do CDI, tá? Porque aí você vai ter um rendimento real dele. Um bom exemplo aqui é a poupança. Okay? A poupança ela rende 70% da taxa Selic. Ou seja, ela rende muito menos do que a inflação. Ou seja, você não tem ganho real com ela. Agora, se um CDB ele render somente 10% a mais, tipo 80%, ele não é muito diferente de uma poupança. Esse CDB, ele não é bom. Se ele for um CDB de 80%, esquece. Procura CDB que tem acima de 100%, tá? Do CDI. Ah, mas eu não faço a menor ideia do que seja a taxa DI, não sei o que é isso. Olha, vai ter um card aqui em cima, tá? Então você já aproveita para puxar isso, para você ter um entendimento certinho, tá? E depois você retorna para esse vídeo aqui. Posterior a isso, temos a liquidez dos CDBs. Eles são papéis com vencimento. Significa que as condições acertadas na aplicação, como a remuneração, são garantidas até determinada data, quando o dinheiro volta para a mão do investidor. Ou seja, a partir do momento em que bater a data que foi pré-estabelecida quando você comprou, o dinheiro ele volta para sua mão, ok? Mesmo tendo uma data pré-estabelecida, muitos CDBs, principalmente de grandes bancos mesmo, eles possuem liquidez diária. Assim é possível resgatar a qualquer momento, mesmo antes do prazo final. E por último temos o imposto de renda. Eu vou falar isso mais desenvolvido nos próximos vídeos, ok? Porque é uma coisa que dá para desenvolver legal e que é importante dar uma certa prioridade, porque caso você não leve isso muito como base, pode ser que você não consiga abrir mais capital, abrir mais margem para o seu capital crescer, ok? Então é bom que a gente entenda isso. Então futuramente eu vou trazer um vídeo mais explicativo referente, ok? Mas aqui a gente tem uma aplicação de um imposto de renda regressivo. Como assim regressivo? Olha, ele começa alto e ao longo do tempo ele vai diminuindo, ok? Então ele começa numa taxa de 22%. E aí ele pode chegar em até 720 dias de aplicado a 15%, que é o base dele, ok? Por que é interessante a gente levar em base o imposto de renda? Porque assim como a inflação, a gente faz a retirada disso no bruto para saber quanto que foi o líquido, tá? Então, tipo, eu apliquei R$1.000, me retornou R$1.050. Nesse tempo teve uma inflação de 3 a 4%, já desconta dos R$1.050. Aí tem outro valor. Você vai pegar esse valor e vai descontar o imposto de renda também. Aí sim você vai ter o líquido referente ao que você teve de investimento, ok? Mas tendo isso em vista, o que você achou do CDB? Você investiria no CDB? Porque você, como investidor iniciante, é muito importante que você saiba sobre isso, para definir melhor as suas aplicações. E serve muito para você definir se isso é importante ou não para você, dentro do que foi dito
dentro dos seus próprios fatores, se isso é importante ou não de encaixar na sua carteira. Mas é uma forma diferente da gente ver o CDB, entre outras rendas fixas e futuramente rendas variáveis também. E o CDB é um dos primeiros passos para quem quer realmente fazer seu dinheiro render, porque muitas pessoas acabam saindo da poupança, mas não sabem para onde iniciar. Sabem que o problema é a poupança render menos do que a inflação, no caso você está perdendo mesmo dinheiro. Aí acaba migrando para um CDB, mas às vezes não tem esse insight inicial e acaba que ela pega um CDB que rende muito menos ou rende um pouquinho mais só. E como foi dito aqui para você, não adianta ele render só 10% a mais. Tem uma taxa base ali pra gente ser um CDB aceitável, né? Mas é uma aplicação muito segura que mesmo tendo o imposto de renda, ela acaba sendo muito superior à própria poupança, que se você calcular os dois pontos aqui, você estaria perdendo muito mais que a poupança do que com o CDB, retirando tudo que ele tem do bruto até o líquido. Então acaba sendo uma opção muito mais viável para quem está iniciando. Mas meu incentivo aqui é trazer para você sempre um conteúdo variado, com um entendimento bem detalhado e explicativo. Logo teremos vídeos fazendo aplicação na prática, aí vai ser muito mais interessante, muito mais bem desenvolvido. Você vai conseguir ter a dinâmica ali na hora, ok? E a gente vai aprendendo a investir melhor todos os dias. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, mas que melhor ainda tenha entendido o que é um CDB e como ter uma base boa do que é um CDB inicial, um CDB bom pra gente conseguir investir, ok? Mas antes de qualquer coisa, espero que você tenha gostado mesmo. Se já gostou, já deixa seu like aqui embaixo, tá? Comenta. Se tiver qualquer tipo de dúvida, tá? Não tem problema, pode comentar. E principalmente, se você sente que esse vídeo aqui poderia ir para uma pessoa que ainda tá dando seus primeiros passos na renda fixa, tá aprendendo um pouquinho mais sobre renda variável, pô, mano, já envia esse vídeo, entendeu? Já comenta sobre, passa, é importante para você também ter esse aprendizado, uma nova dinâmica. Então, meu objetivo aqui é trazer para você esses vídeos e fazer com que você seja um investidor melhor todos os dias. Então, até o próximo vídeo, espero que você tenha gostado e até mais.